Olá, pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zão Investimentos, e hoje eu estou aqui para mais um Papo em Alta. E dessa vez eu vou receber o Fernando Arnold. O Fernando é um dos assessores mais antigos que a gente tem aqui no escritório, que tem um super conhecimento sobre a parte de renda variável, e a gente vai bater um papo sobre qual é a quantidade correta de ações para se ter numa carteira. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e antes de eu chamar o Fernando, quero sempre lembrar vocês que a gente disponibiliza diversos conteúdos de forma gratuita. Então, aqui no nosso site, basta vocês entrarem aqui no zal.com.br e depois aqui na parte de relatórios grátis, vocês podem inclusive se inscrever para conseguir receber as informações que a gente encaminha para vocês todas as semanas e sempre com bastante informação de mercado e tudo que está acontecendo. Outro local onde vocês conseguem ter bastante informação é no nosso Instagram. Para quem ainda não nos segue, vou convidar vocês para começarem a nos seguir aqui. E aqui a gente coloca para vocês tanto informações específicas, como também todas as lives que a gente vai ter. Aqui na Linktree, vocês conseguem ter acesso, por exemplo, a todos os nossos e-books. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um e-book de tributação em renda variável. Então, para as pessoas que já estão investindo em ações, certamente é sempre um tema que acaba gerando bastante dúvida. Então, dessa forma, vocês conseguem ter informações sempre completinhas para vocês fazerem melhor os investimentos de vocês. Então, deixa eu chamar o Fernando para a gente começar esse bate-papo sobre ações. Pessoal, como eu tinha comentado com vocês, então, hoje eu estou aqui com o Fernando. Tudo bem, Fernando? Oi, Paty, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez aí, Papo em Alta. Coisa boa, bom te ter aqui novamente. E hoje, a gente, como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho da parte de ações, e em específico, a gente vai bater um papo falando um pouco mais sobre quantas ações o investidor tem que ter na carteira. Essa é uma das principais dúvidas que a gente recebe dos investidores, em especial quando eles estão começando a montar uma carteira de ações, né? Então, a gente vai bater um papo conversando um pouquinho mais sobre isso, né? O quão é importante a gente pensar em diversificação, que pontos nessa diversificação são importantes, né? Eu sempre brinco que não adianta a gente diversificar uma carteira e ter 3 bancos, porque, né, de qualquer forma, talvez a gente vai estar correndo o mesmo risco. Então, o Fernando vai explicar um pouquinho mais sobre essas diferenças. Então, em primeiro lugar, Fernando, acho que vamos começar ali com a primeira pergunta é: quantas ações efetivamente são necessárias para que o investidor tenha que ele precise dentro da carteira para ter realmente uma boa diversificação? Maravilha. Antes de responder essa pergunta, a gente tem que contextualizar, né? Basicamente, existem 2 riscos: o risco sistemático e o risco não sistemático, ou risco específico, setorial. O risco sistemático é uma guerra, é uma eleição, é uma pandemia. Independente da carteira de ações que você tenha, você vai acabar sofrendo de alguma forma, né? Eu não consigo diversificar o risco sistemático. Eu tenho ações de todos os setores. Na pandemia acabou caindo igual, né? Durante uma guerra cairia igual. 2008 igual, exatamente. Acho que o exemplo da pandemia agora ele fica bastante realista e bastante perto, né, para os investidores. Então, ele com certeza é um ótimo exemplo aí pensando nessa parte. Então, assim, o risco sistemático você não consegue diversificar, mas você consegue diminuir ele um pouco. Você vai procurar o beta das ações, né? Algumas ações são mais voláteis do que outras, e você pode pegar algumas que tem um beta mais baixo, que não oscilam tanto, tá? Agora, falando do risco não sistemático, o risco específico, né? Como a Paty acabou de comentar, não adianta você ter uma carteira com 7 bancos dentro. Você fica refém do risco setorial específico do mercado bancário. Saiu uma legislação que os bancos agora vão ter que pagar o dobro de imposto. Vai afetar toda a sua carteira de ações. Agora, se você tem um banco, tem uma seguradora, tem uma elétrica, tem uma siderúrgica, tem uma empresa de petróleo, você tem um pouquinho de cada segmento. Teve uma intervenção no segmento de petróleo, ou o petróleo caiu muito de preço. Vai afetar uma ação da sua carteira, né? Então, é muito importante que você diversifique bem a sua carteira, mas não a ponto de se tornar uma pulverização, né? A diversificação é você escolher uma quantidade de ativos, pulverização é você ter 50 ações na carteira. Você vai acabar diminuindo a sua rentabilidade, né? E se você for olhar a questão de número de ativos ideal, não existe bem um consenso, né? A partir de 17 ativos, normalmente a curva de diversificação ela acaba andando de lado, ela não tem mais muito efeito, né? Então, o número ideal de ações na carteira ele gira em torno de 10 a 20 ativos, algo na casa de 15 ativos para uma carteira mais robusta acaba sendo mais interessante, né?
Maravilha, que informação bacana, né? Porque às vezes isso é bem normal, assim, a gente vê acontecendo no dia a dia, né? Eu já cheguei, quando eu ainda atendia cliente, eu cheguei até alguns clientes que tinham eu brincava com eles que eles tinham quase que o Ibovespa inteiro dentro da carteira, né? E aí acontecia mais ou menos isso que tu falou, né? No fim do dia parecia que não fazia nem muita diferença, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, às vezes, para não ser uma diversificação em excesso. E até tu tinha comentado com relação a ser uma carteira mais ou menos robusta, e aí eu já queria te fazer uma outra pergunta que é com relação ao valor, né? Qual que é a importância de se preocupar com esse volume financeiro investido quando a gente estiver falando da montagem da carteira, dessa parte da diversificação? Tá. Bom, eu bato muito na tecla do aporte, né? Não adianta você fazer toda uma carteira com 15 ações brasileiras, 15 BDRs, 15 fundo imobiliário, 15 fundos de investimento, vai investir R$1.000, né? Assim, você tem que focar muito no aporte, tentar aumentar o seu aporte. Se o seu aporte hoje ele não é tão elevado, tentar focar, de repente, em capacitação profissional, que também é um investimento, né? Para tentar subir, aporte R$100, tentar se capacitar para ganhar e guardar mais, ao invés de guardar 100, guardar R$1.000, R$2.000, né? Você tentar subir na carreira, enfim, essa é uma possibilidade. Mas assim, com R$10.000 você consegue montar uma carteira bem diversificada. Fundo MXRF, por exemplo, você consegue comprar uma cota com 10,45. Você quer comprar Bradesco, por exemplo, você consegue colocar lá BBDC4F, né? A letra F, você compra uma ação, né? Com 20, R$23 você consegue comprar Bradesco, né? Mas você pode seguir uma carteira recomendada, e se você não tem conhecimento nenhum ainda, você pode buscar uma casa de análise, né, que recomende, de repente, fundos de investimento. Se você não tem muito tempo, fundo de investimento acaba sendo um caminho mais conservador, porque se você não consegue analisar a empresa, ver o que ela faz, em que nicho que ela está inserido, como é que vem o balanço dela, é mais vantagem você delegar a gestão para um fundo de investimento realmente, né? Mas assim, com pouco valor você consegue diversificar, com R$5.000, R$1.000, R$10.000, e é interessante você fazer o seguinte, ó. Você tem lá R$100.000 na poupança, né? Você não precisa investir tudo de uma vez só. Você pode mandar o dinheiro para a corretora, né? Para sua conta XP, enfim. E aí, o mercado caiu, os bancos caíram. Qual que é o banco que eu gosto? Eu gosto de Itaú. Você vai lá e compra, por exemplo, R$5.000 de Itaú, né? Comprou lá um pouquinho de Itaú. Passou alguns dias, Petrobras derreteu, você gosta de Petrobras, você vai lá e compra Petrobras. E o restante do dinheiro pode ficar num fundo de liquidez, ou um CDB de liquidez, até surgir uma oportunidade que faça sentido e que seja interessante. Não tem por que ter ansiedade. A Bolsa tem todo dia, você consegue comprar ações a qualquer momento, né? Você pode comprar devagarinho, não tem nenhuma pressa. Deixa eu até te perguntar, tu tinha comentado ali do exemplo do Bradesco, né, do BBDC 4F. No geral, né, existe algum problema para o investidor que faz as compras através do mercado fracionário ou não? Ou ele tem as mesmas vantagens, os valores são os mesmos? Depende de ativo para ativo. Ativos mais líquidos, né, que estão no Ibovespa, por exemplo, você vai pegar pequenas variações assim de centavos. Pode ser que o fracionário fique um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Pode ter alguma distorção, mas não é muito significativa, né? Se você vai comprar, vou comprar 10 ações, 90 ações, normalmente a diferença ela é muito, muito pequena. Pode ser que no primeiro aporte você compre mais caro, no segundo mais barato, né? Mas em ativos mais líquidos assim é mais difícil notar esse tipo de diferença. De repente a arbitragem, né? Tem um pessoal que faz arbitragem que acaba deixando os preços mais próximos, né? Exato, exatamente. Isso é legal porque acaba dando oportunidade para o investidor de conseguir fazer exatamente o que você falou, né? Eventualmente ele pode ir montando a carteira dele aos poucos, que aí até já vai para a minha próxima pergunta, que é como é que eu faço para decidir, então, essa quantidade, né? Poxa, eu comecei a investir e eu não tenho hoje um valor que faça sentido eu começar com 15 ações, por exemplo, né? Faz sentido eu começar, por exemplo, com 3, 4, 5 e eu ir aumentando a quantidade de ativos na carteira ao longo do tempo? É uma estratégia para eu conseguir atingir uma quantidade maior? Faz sentido, sim. A gente pode pegar um pouquinho da minha resposta anterior, que é a questão de ir investindo gradativamente, né? Fiz um aporte, vou começar a investir com R$4.000.
Você pode ir lá comprar uma ação elétrica, pode comprar um banco, pode comprar uma seguradora, BBSE, por exemplo, e, vou comprar uma empresa de petróleo. Sua carteira já começou a ser montada. Próximo mês você vai aportar R$1.000. Alguma das minhas ações ela está mais barata? Não, todas subiram. Vou procurar alguma outra, né, de um outro segmento, por exemplo, ou alguma ação mais descontada. E assim você vai montando a carteira. Montou a carteira, beleza, agora tem uma BDR, por exemplo. O Google caiu, o dólar caiu, vou comprar Google. Pode começar a comprar Google. Não precisa, vou começar a investir no exterior, 15 ações. Não, vai aos poucos, vai conhecendo o mercado, vai se conhecendo, vai entendendo do segmento, para aí você dar um passo um pouco maior, né? Perfeito, perfeito. E por último, eu queria, na verdade, te perguntar ali se tu pudesse citar talvez o maior risco e a maior vantagem de se fazer um investimento em ações. Qual que seria a tua dica para o pessoal? Bom, eu já sou empreendedor há bastante tempo. Basicamente, a maior vantagem é que você não tem ônus de trabalhísticos, enfim, não tem um funcionário te processando e você não precisa colocar a mão na massa. Você é o sócio capitalista, né? Fui lá e comprei Bradesco. Toda a estrutura do Bradesco, todas as agências trabalhando para você, sem você precisar fazer nada. Só acompanhar, só olhar, só ler o balanço, né? Isso é ótimo. E o risco máximo que pode acontecer é a variação. Ou seja, você pagou R$23, ela cair até chegar a zero, né? Você perder todo o valor que você investiu. No caso, você sendo empreendedor, pode ser que você saia do negócio com dívidas. Isso é muito ruim, né? No caso das ações, não tem como isso acontecer, então acaba sendo até mais conservador do que abrir o próprio negócio, né? Isso é um ponto bem, bem positivo. Com certeza. Não, e sem contar que, né, nesses casos extremos que a gente falou, né, do chegar a zero, seria um caso super extremo, né? A gente, claro, existem casos de ações aí que desempenham mal, mas com certeza, eu que também sou empreendedor há um tempão, eu sempre brinco, assim, para eu conseguir enxergar qualquer outra coisa que não seja um investimento em ações, por exemplo, né? Como eu tenho essa raiz dentro de mim, eu sou uma apaixonada por isso, porque para mim ele faz todo sentido, né? Pô, você está colocando dinheiro num negócio que está crescendo e que tu não toma os riscos de verdade que eventualmente a gente toma aqui na última ponta sendo empreendedor, né, na economia real. Então, isso é ótimo. Sim. E super ajuda, né? Então, eu quero até convidar a gente, para quem não nos conhece ainda, ou que não conhece, às vezes o Fernando faz um trabalho super legal nessa parte de renda variável com os clientes dele. Então, entrem em contato, os contatos do Fernando vão estar aqui na descrição do vídeo também. Eu tenho certeza que ele vai ficar super feliz em conversar com vocês. O Fernando é um dos assessores mais antigos que a gente tem aqui no escritório, maior carteira que a gente tem aqui dentro do escritório, então um assessor com bastante experiência e que é bastante voltado também, né? Um assessor que tem bastante experiência nessa parte de renda variável. Então, a gente já vai deixar para vocês aqui os contatos também. Fernando, obrigada mais uma vez, é sempre um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Pai.